O Corinthians está classificado para as semifinais da Copa do Brasil de 2024, batendo Juventude, revertendo um placar que estava desfavorável num dia de festa, né? Na Arena Corinthians, de apresentação de Memphis Depay para a torcida, num jogo que o Corinthians joga muito bem, que é melhor que o Juventude, que merece a vitória, né? Engata a segunda vitória consecutiva em todas as competições, jogando bem mais uma vez dentro de casa, uma coisa que era um problema para o Corinthians durante a temporada inteira, agora vem se tornando uma solução, que é jogar em casa, né? E assim o Corinthians consegue a classificação merecida à próxima fase, a semifinal, se mantém vivo, mesmo ainda sem reforços de Memphis, de Carilho, mas com o trabalho do Ramon Dias e do Emiliano Dias se desenvolvendo mais e a gente vendo isso dentro de campo. Vamos falar sobre isso, sobre atuações, sobre o momento do Corinthians que vira a chavinha, né? Que dá esperança ao seu torcedor, tanto agora com o avanço na Copa do Brasil, mas na Sul-Americana ou no Brasileirão, com um futuro melhor. Vamos falar sobre tudo isso, então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, o Corinthians recebeu o Juventude pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Tinha uma desvantagem, né? Perdeu o primeiro jogo lá no Alfredo Jaconi por 2-1, o que saiu no lucro, né? Porque o jogo do Juventude era para fazer 2-3-0 no Corinthians. Uma partida horrível do Corinthians, assim, todos os sentidos falando, desde da montagem do time, a individualidades no jogo, né? Muitas falhas individuais, e o Corinthians jogou muito mal, acho que foi o pior jogo do Corinthians recentemente, né? Do comando do Ramon Dias, e mais conseguiu sair no lucro, porque o Gustavo Henrique conseguiu fazer um gol importantíssimo no fim do jogo lá em Santa Catarina e manter a vantagem do Juventude apenas um gol, né? E trazer esse jogo para dentro de casa, com a arena lotada, no jogo de mata-mata, né? Com apenas um gol de vantagem, é um grande lucro para o Corinthians, pelo que foi o primeiro jogo, né? E o Corinthians conseguiu fazer valer o seu mando de campo, conseguiu fazer valer o dia de festa que estava tendo, né? Com a chegada do Memphis ao clube e conseguiu se classificar. Sobre o jogo, cara, começou meio truncado, meio parado, né? O árbitro, inclusive é inacreditável esse árbitro apitar o jogo do Corinthians, né? Sempre dá problema, não é a primeira vez. Em Copa do Brasil já foram 2 vezes, inclusive, né? Mas enfim, não vamos falar de arbitragem aqui por enquanto, depois a gente fala dos lances polêmicos. Mas começou truncado, começou parado e depois o Corinthians melhorou. Depois o Corinthians tomou a rédea da partida, começou a chegar, começou a apertar o Juventude, começou a criar mais chances e conseguiu chegar ao seu gol com 28, 29 minutos do primeiro tempo, numa bola que o Romero disputa, o zagueiro do Juventude perde, o Yuri Alberto dá um toque sensacional, assim, meio de chaleirinha, né? Só para a bola ir no pé do Thales, que em 2 toques domina e passa, coloca o Romero na cara do gol e o Romero não perdoa, né? É impressionante o que esse paraguaio faz de gol com a camisa do Corinthians e principalmente o que faz de gol dentro da Neoquímica Arena, né? Amplia sua vantagem como maior artilheiro da história da Neoquímica Arena. Coloca o Corinthians na frente, até ali tudo sob controle, né? O jogo estava indo para os pênaltis, mas era um ambiente muito favorável para o Corinthians, que abriu 1-0, que estava melhor no jogo, mas aí vem 2 falhas consecutivas em 5 minutos, né? O Corinthians toma 2 gols consecutivos em 5 minutos, apenas um vale, mas vamos falar dos 2 aqui de uma maneira junta. Primeiro aos 34, 35 minutos ali do primeiro tempo, o Corinthians vacila, né? Logo depois do gol, a bola chega para o Lucas Barbosa, se eu não me engano, né? Que o Bidu tenta proteger e o Hugo Souza demora uma década para sair, né? E quando ele sai, ele divide a bola com o Lucas e o Lucas consegue fazer o gol. Logo depois do Corinthians ter feito 1-0, um anticlímax, assim, completo, né? Mas o VAR recomenda, no campo o árbitro deu o gol normal, no VAR o árbitro recomendou a revisão e anulou o gol, né? Eu acho que esse lance, eu acho que é mais, quando eu olhei ele, eu pensei, bem anulado, porque no momento que o Lucas Barbosa vai disputar a bola, o Hugo Souza está com as 2 mãos na bola, ia ter o controle total, certo? Mas o Lucas Barbosa coloca o pé só na bola, né? Não toca no Hugo Souza. Realmente, nesse lance até ele falou depois, né, na entrevista coletiva que ele foi limpo, querendo ou não, ele foi limpo mesmo. Ele foi na bola, mas o árbitro anula. E na sequência, 4 minutos depois, 5 minutos depois, num escanteio, o Hugo Souza sai muito mal e o Juventude falha e o Juventude consegue fazer o gol de novo. Aí sim,
No campo, de novo, o árbitro deu o gol e depois o VAR chamou para revisão e o árbitro manteve a decisão de campo. Assim, vamos lá. Sobre esse lance, tem a possível falta no Fagner, que eu achei que não foi nada. E no lance do Hugo, cara, é um erro completamente técnico dele. Ah, mas tem a trombada no goleiro. A coisa que eu mais reclamo particularmente, que eu vejo muita gente reclamar é: ah, mas o goleiro é intocável. Não é. Ele é intocável quando ele tá com a posse da bola. Quando ele tem a bola sob o seu controle. Na minha opinião, né? Na minha interpretação. E ele falha, tem o contato com o jogador de Juventude, que eu não lembro quem é Zé Marcos, se eu não me engano. Acho que sim. Não, Zé Marcos não fez gol contra, né? Esquece, confundi. Mas enfim, tem o contato e a bola entra. Eu acho que tem elementos e interpretações para você anular esse gol no choque do Hugo Souza. Mas eu acho que o primeiro gol é menos anulável que esse, entendeu? Eu acho que o primeiro lance é mais limpo e ele anulou aquele e deu esse. É meio confuso a arbitragem, mas assim, eu não consigo reclamar, eu não consigo aqui abrir, fazer um show, vou fazer um show que a arbitragem. Não. O Corinthians toma 2 gols em 5 minutos com 2 falhas do Hugo Souza, inclusive, vou falar sobre ele depois. Inadmissível, né? Inadmissível. O Juventude consegue empatar o jogo, consegue manter a sua vantagem de 1 gol dentro do confronto. O Corinthians novamente pega a posse de bola, vai para cima do Juventude no fim do primeiro tempo. Tem uma chance claríssima com o Yuri Alberto aos 50, 51 do segundo tempo, né, no cruzamento do Romero, que ele perde, né? Era uma chance clara, mas o jogo vai para o segundo tempo e o Corinthians amassa o Juventude. Amassa o Juventude. 75% de posse de bola, 20, quase 20 finalizações e 10 no gol, né? Isso é um número a se destacar, a gente vai falar sobre isso depois. Mas amassa o Juventude, tem muitas chances. Tem chute do Coronado, tem chute do Garro, tem chute do Charles, né? Tem chance de cabeça. Tem jogadas que o Romero não conseguiu finalizar, tem jogada que o Yuri não conseguiu finalizar, mas que o Corinthians criou chances, né? Mas como é Corinthians, o gol vai sair só no final, né? Aos 37 do segundo tempo, numa jogada ali pela direita, se não me engano, o Fagner dá uma bola pro Garro, que domina, já tirando do zagueiro. Ele chuta uma bola venenosíssima, que faz uma curvinha pro meio do gol e engana o goleiro Gabriel, mas ele consegue ainda fazer a defesa, e o zagueiro do Juventude escorrega, bota a bola para dentro e o Corinthians consegue virar o jogo. 2-1, levando para os pênaltis naquele momento, mas eu acho que a comoção naquele momento, né, era de comemorar o gol, mas de falar, vamos que dá. Vamos que tem tempo, porque o Corinthians estava bem melhor. Bem melhor. Né? E o Corinthians martelando o Juventude dentro de casa e demorando a fazer o gol. A gente viu isso no Brasileirão, o Corinthians terminou empatado, né? Um resultado péssimo. Na Copa do Brasil, conseguiu transformar esse volume, essas chances criadas em gol, né? E conseguiu, no fim do jogo, com o André Ramalho, primeiro um escanteio que acho que o Bidu bate, ele cabeceia e o zagueiro tira em cima da linha. E na sequência o Coronado bate aos 51 minutos, um escanteio, um lindo cruzamento do Igor Coronado. E o André Ramalho faz um bonito gol de cabeça, tá? Ele chega em cheio na bola e uma cabeçada certeira, sem chance pro goleiro Gabriel. Primeiro gol dele com a camisa do Corinthians para classificar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil sobre o Juventude. Vamos lá, sobre atuações, cara, Ramon Dias e Emiliano Dias, eles montaram meio que uma falsa linha de 4, né? Com 2 zagueiros apenas, mas que o Ranielli virou esse terceiro zagueiro. Eu acho que foi uma variação de esquema interessante, né? O Corinthians não tinha zagueiros disponíveis para formar os 3 zagueiros, né? Tava sem Kaká suspenso, tava com o Félix voltando da seleção. Então jogou André Ramalho e Gustavo Henrique, com o Ranielli fazendo esse terceiro zagueiro, o que funcionou, né? Ele soltou de novo os alas, fez os atacantes se aproximarem mais pelo centro, tanto que o primeiro gol sai assim, né? Com Yuri, Thales e Romero combinando ali, tudo próximo, tudo em toques curtos, né? E acho que o Ramon Dias, ele acertou em quase tudo, né? Tiveram as substituições, por exemplo, do Thales, que eu acho que foi uma carga para controlar a carga física, né? O que é compreensível. Mas eu não teria tirado o Thales, né? Só pelo jogo. Foi um dos melhores do Corinthians em campo. Achei que ele demorou a colocar o Bidon, mas, por exemplo, colocou muito bem o Coronado, que entrou bem, né? E entrou sabendo o que fazer. Acho que Emiliano e Ramon Dias, assim, segundo jogo que o Corinthians joga bem e segundo jogo o Corinthians vence, né? Mostrando o trabalho dos dois. Diferente das outras partidas, o volume e as chances que o Corinthians criou, conseguiu reverter em gol, né? Apesar de uma excelente partida do goleiro Gabriel, do Juventude, foi o melhor em campo
do lado do Juventude. Mas, assim, excelente partida dos dois, montaram muito bem o time, substituíram bem também, né? Com exceção desse do Thales, mas acho que foi físico. Muito bem a dupla Dias. Dentro de campo, Hugo Souza, a pior partida dele com a camisa do Corinthians. Disparadamente. Disparadamente. Ele falhou nos 2 gols. Você pode discutir se foi falta, se não foi falta, se você anularia ou se você não anularia. O que acho que não tem discussão é que o Hugo falhou nos 2 lances. Primeiro, ele demora muito para sair. A bola estava inteira na mão dele, ele demora para sair. Dá tempo do jogador do Juventude dividir com ele. E o lance do escanteio é ridículo, né? A bola na mão dele, ele poderia ter socado se não tinha segurança completa para segurar, né? Mas tentou segurar, foi uma mão de alface ali clara, né? E a bola passou por ele e o Juventude conseguiu fazer o gol. Mas assim, pior partida dele com a camisa do Corinthians, só que ele tem crédito, tá? Ele tem créditos. Nenhum goleiro vai ser perfeito. O Hugo não é um cara que nunca vai falhar, certo? Mas agora é o momento importante de como ele vai reagir a um jogo de falha, né? Claro que vai amenizar pro lado dele porque o Corinthians se classificou, mas a gente tem que ficar atento porque foi a pior partida dele com a camisa do Corinthians. Ele deu muitos pontos para nós, ele deu muitas felicidades para nós, inclusive nós só estamos nessa fase da Copa do Brasil por conta dele, né? Pelo que ele fez contra o Grêmio, né? Na Sul-Americana, o que ele fez contra o Bragantino nos pênaltis. Tem muito mérito, muito crédito. O Hugo Souza, mas foi muito mal nesse jogo contra o Juventude. Sorte dele que não conseguiu comprometer no resultado, quer dizer, comprometeu, mas o Corinthians conseguiu se classificar, então meio que alivia a barra dele, mas tem que ficar de olho em como o Hugo vai reagir. Espero que ele reaja bem, porque é um grande goleiro e a gente tem total confiança, eu pelo menos tenho total confiança no Hugo Souza. Da linha de zaga, Fagner bem, Bidu bem, Gustavo Henrique bem também, né? Era o único zagueiro confiável disponível, né? O Caetano não entra nessa conta, mas muito bem Gustavo Henrique. Raniel e Charles, achei que fizeram uma partida de raça, de batalha, de defender bastante, mas tecnicamente estão abaixo ainda, tá? Dos outros, do resto do time. Estão atrás, acho que podem apresentar mais. Inclusive vai ter concorrência nessa volância aí com o Bidon, que entrou bem, por exemplo, acho que tem que ter mais minutos. Com o Martinez, que estava na seleção. Com o Rian, que pode jogar, né? Então acho que essa competitividade ali no meio pode melhorar o nível de Raniel e Charles, que tem potencial sim de apresentar, mas nesse jogo para mim não apresentaram muito bem. Eu falei dos 3 da linha de zaga e deixei o Ramalho, entre aspas, por último, né? Porque assim, que partida sensacional e que zagueiro é o Ramalho, né? Que zagueiro é o Ramalho, cara. Ele tem tudo que um zagueiro precisa ter defensivamente, tá? Bola aérea, interceptação, é veloz, é inteligente, é forte. Com bola, ele constrói muito, a bola chega no pé dele, ele consegue soltar e movimentar o time do Corinthians muito bem, dá um nível de saída de bola para o Corinthians, outro nível, né? Outro patamar, e ainda foi coroado com o gol da vitória, o gol da classificação, o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, veio na hora certa, né? Já tava, ele já merecia esse gol há alguns jogos, né? Já teve algumas chances, mas que não conseguiu fazer. E nesse jogo importante que o Juventude fez, e assim, que zagueiro, que contratação do Corinthians, né? Um zagueiro que ainda é jovem, entre aspas, né? Porque tem bastante tempo ainda para jogar, tem 32, se não me engano, 32 anos, tem muita linha para queimar. E é um zagueiro completo, excepcional, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, sem dúvida, desde que ele chegou. Sem dúvida. Quando o Corinthians melhorar de fase, quando a gente conseguir sair desse buraco, eu acho que vão olhar para o André Ramalho com outros olhos e ver o potencial que esse cara tem, a qualidade que esse cara tem e o jogador que o Corinthians contratou. Rodrigo Garro, espetacular. E ele foi abaixo, tá? Quem assiste o Garro, quem é corintiano ou não, mas quem presta atenção no jogo do Garro há algum tempo, sabe que nesse jogo contra o Juventude ele estava abaixo. Deu umas bolas assim, sem conexão, sem nexo, forçou algumas coisas que não precisava, mandou umas bolas longe, assim, uns erros grotescos que o Garro não costuma cometer, mas que mesmo assim ele cria muito, né, cara? Ele cria muito, o jogo passa muito pelo pé dele. O segundo gol foi, entre aspas, dele, né? O gol foi contra, mas a jogada foi dele. Ele teve outras oportunidades, lançou outras bolas, colocou uma bola na cara pro Charles, por exemplo. Finalizou uma bola que o Gabriel fez uma ótima defesa. Ele abaixo é um excelente meia. Ele abaixo é um excelente meia. E acho que com essas contratações de Carilhos, de Depay, vai
vai potencializar ainda a capacidade de gerar jogo do Garro, que partilha do nosso camisa 10. Mais uma vez, mesmo estando abaixo do seu próprio nível, né? Não que ele fez um jogo ruim, mas abaixo do seu próprio nível. Yuri Alberto é um grande gerador de jogo, tá? Ele fez um bom jogo. Ele gera jogo, ele gerou tabela, ele gerou aproximação, ele fez pivô, ele ganhou jogada aérea, estava confiante, certo? Só que, como ele veste a camisa 9, ele teve uma chance quase na pequena área de cabeça e ele perdeu, não dá, né? Não dá. A gente tem expectativa, eu tenho esperança nele que ele consiga se recuperar, né? Tem capacidade para isso, mas não pode perder esse tipo de lance, né? Um cara que veste a 9 do Corinthians, que ganha o que ele ganha, não pode perder o gol que ele perdeu. Mas dito isso, ele fez um bom jogo, foi importante, gerou jogo, tanto até no primeiro gol, né? Com o toque de chaleira e tudo mais. Fez um bom jogo o Yuri, acho que vai perder espaço, né? Agora com a chegada do Memphis e tal. O Hector podendo ficar disponível também, acho que vai perder espaço, mas bom jogo do Yuri. Bom jogo do Yuri. Romero, que estrela, né? Que estrela. O cara é decisivo, cara. Ele teve 2 chances, eu acho, e fez uma. Esse é o Romero. Ele aparece nos jogos grandes, é o segundo jogo consecutivo que ele faz gol, né? E é o segundo jogo consecutivo que ele vai bem. Ele vai bem, ele foi bem. A bola chega no pé dele, ele consegue dar andamento. Quando chega para ele criar uma jogada, ele consegue criar. Deu uma bola pro Yuri, inclusive, né? A que o Yuri perdeu foi o cruzamento dele. E ele fez o primeiro gol que abriu o porteiro pro Corinthians. Muito bem o Romero. E por último, o Thales Magno, né? Que jogador, Thales Magno. Mais uma participação em gol, mais um jogo que ele é muito influente, muito importante para o Corinthians chegar ao seu objetivo. Era um dos melhores jogadores em campo quando saiu, acho que saiu por uma questão física também, estava voltando de uma lesão no ombro, não sei como é que está o Thales, mas ele é titular do Corinthians. Titular. Chegou o Carille, chegou Memphis, chegou... Thales joga. Thales e Garro jogam. O resto, o Emiliano e o Ramon tem que encaixar. Que jogador é o Thales Magno, cara. Que contratação e que jogador é o Thales Magno. Muito refino técnico, muita tomada de decisão certa, sabe? Quando tem que acelerar, acelera. Quando tem que desacelerar, ele acelera. Drible ele tem, passe ele tem, achada ele tem, assistência ele tem. Né? Ele deu outra assistência pro Romero, inclusive, que ele não conseguiu finalizar, mas gera muito jogo o Thales, por dentro, pela ponta. Assim, onde você colocar esse cara vai render. É um cara, assim, alto nível do futebol brasileiro, tá? Alto nível. E acho que vale destacar a partida do Coronado também, né? Entrou dando uma dinâmica diferente para fazer companhia pro Garro, que cansou, né? Ele deixou o Garro mais à frente, mais cansado lá, e ele vinha buscar a bola no pé dos zagueiros. Entrou muito bem o Igor Coronado, acho que a tendência é que tenha mais minutos, né? Cada vez mais minutos, ainda mais com o Corinthians em 3 competições e precisando ir bem nas 3. Acho que é um cara importante que vem ganhando minutos e vem ganhando confiança com a camisa do Corinthians. É um chute perigoso, deu assistência pro gol da classificação. Ótima partida do Coronado, entrou dando dinâmica, entrou dando movimentação, tem muita qualidade técnica, capacidade ele tem, né? O problema é físico. Se ele conseguir se manter saudável e disponível para Ramon e Emiliano Dias, tenho certeza que vai ser um cara importantíssimo pro Corinthians. E bom, noite de festa, né? Por fim, noite de festa, cara. A apresentação do Memphis foi sensacional, o cara tava trajado com um terno cheio de brilho, cheio de diamantes, sei lá, aquele negócio lá, tudo brilhante. A torcida recebeu muito bem ele, o Corinthians fez uma apresentação do tamanho que merece, com a expectativa que merece, e numa noite de festa se conclui com a classificação do Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil. Agora espera ou Flamengo ou Bahia, né? O Flamengo tem a vantagem de 1-0, mas vai ter o jogo de volta agora, nessa quinta-feira à noite, para decidir quem pega o Corinthians na semifinal, Flamengo ou Bahia. O Corinthians engata a segunda vitória consecutiva, e a segunda vitória consecutiva jogando bem, né? O Corinthians não engatava 2 seguidas desde Criciúma e Bahia, lá atrás, né? Acho que junho, se eu não me engano, há um bom tempo, 2 vitórias consecutivas, independente das competições, e vira a chavinha, anima o torcedor corintiano, e que agora tem mais uma decisão no sábado, às 9 horas da noite, contra o Botafogo, fora de casa, aí sim, no campeonato mais importante que o Corinthians disputa nesse ano, e no maior problema que o Corinthians tem também nesse ano, que é o Brasileirão, porque está no Z4, tem os reforços chegando, tem o Corinthians melhorando de rendimento, mas precisa de resultado, precisa melhorar sua fase no Brasileirão,
que é o principal foco do Corinthians, mas quero saber a sua opinião sobre esse jogo, sobre essa classificação, sobre atuações, tem muita coisa para falar, então deixa tudo que você quer falar aqui nos comentários e também deixa um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!